Fala galera, começando aqui esse plantão urgente nesta segunda-feira, movimentado em relação ao mercado da bola, para dizer o seguinte: negociação entre Vasco e Bruma deu ruim, melou. A gente vai trazer detalhes desse assunto aqui agora, vai debater mais e trazer a atualização que está saindo a todo momento. Mais informação, segundo o GE, acabou de confirmar que o Benfica tem um acerto com o atacante do Braga. Você que está chegando aqui para o nosso plantão urgente e ainda não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like, você sabe, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Meus amigos vascaínos, infelizmente a gente chega com uma notícia não boa, né, em relação a essa negociação que estava bem encaminhado. O Vasco próximo de um anúncio de um atacante considerado um atacante extremo de velocidade, com bons números, tratando-se do Bruma, atacante português do Braga. O fato é que nesse momento a gente vai trazer aqui os detalhes. O nosso amigo Bruno Murito do GE acabou de trazer essa confirmação em uma matéria muito detalhada sobre esse assunto que vem chateando muito o torcedor. É um banho de água fria, né? Você jogar água no chope, como diz o ditado, em relação a essa euforia, né, que acaba surgindo por conta do Vasco se aproximar de um acerto muito bom. E quando está quase ali para fazer o gol, a bola vai lá e bate na trave em relação à negociação. Aconteceu isso recentemente com a novela mexicana sobre o Brian Rodrigues. O Vasco estava ali muito próximo também, em virtude até mesmo com a vontade do jogador atuar pelo futebol brasileiro, e acabou esbarrando na vontade do clube mexicano, que só aceita negociar com o jogador para a janela do meio do ano. O que poderia acontecer é o Vasco ter mais uma tentativa só daqui a 6 meses. Mas o Vasco tem pressa, o Vasco corre contra o tempo. Agora, a luta de fato é contra os dias, contra o tempo, porque a janela de transferências brasileira se encerra no dia 28 de fevereiro. Então a diretoria agora vai trabalhar basicamente se tratando de um bom jogador e nomes que a gente tem conhecimento. O Vasco volta a estaca zero. É claro que dentro dessa segunda-feira a gente vai estar aqui nesse plantão, vai sair muita atualização, vai sair muita coisa. A gente vai estar atualizando você, torcedor cruzmaltino, a todo momento. A primeira informação que saiu hoje pela Rede Record de Portugal é que o jogador, o Bruma, havia recusado a proposta do Vasco e até feito ali uma exigência a princípio com luvas, né, um adiantamento em luvas. A proposta do Vasco, galera, até parece bem interessante. Vou trazer já para você o detalhe aqui. Mas nesse momento o Vasco acaba se deparando com o Benfica. O que me causa estranheza é o Braga aceitar negociar com um rival direto na competição. O Benfica, do conhecido técnico Bruno Lage, deseja o jogador obviamente fica naquele impasse, né, de jogar no futebol brasileiro, de continuar na Europa, jogar uma Champions League, e acaba se sentindo balançado com a proposta do Benfica. Vamos mais aqui aos detalhes para você, torcedor, compreender melhor essa situação. Sei que é uma situação que, deixa os torcedores chateados. O Vasco volta a estaca zero em questão de negociação, mas a informação é o seguinte: a negociação entre Vasco e Bruma não vai mais acontecer. Melou, né? O Benfica encaminhou a compra do atacante do Braga nas últimas horas na janela de Portugal. Ele tinha negociações avançadas com o Vasco. O Braga comunicou ao Vasco nesta segunda-feira sobre o acerto com o Benfica. Até o início da manhã, a direção vascaína ainda não tinha resposta desde a última atualização e tinha esperanças na contratação do atacante. A notícia, de acordo entre Bruma e Benfica, foi publicada primeiramente pelo jornal Record de Portugal
e confirmado pelo Globo Esportes. Então, galera, a gente está aqui, assim quando surgiu a informação, publicamos nas nossas redes. E para trazer aqui o vídeo, a gente foi buscar mais atualização, mais detalhe, mais informações. Apuramos com alguns colegas. A gente sabe que nesse momento uma informação dessa é muito importante, trazer com riqueza de detalhes, até para o torcedor que acaba sendo pego de surpresa, né? A gente começa uma semana, acaba sendo pego de surpresa em relação a essa informação. Informação muito ruim. Uma informação que a gente não quer trazer aqui, mas com respeito ao jornalismo, a deixar você, torcedor, informado e dar uma satisfação ao torcedor em virtude dessa questão. A gente está aqui trazendo todos os detalhes. Vamos falar sobre valores, vamos falar sobre detalhes. O Vasco que aceitou as condições apresentadas pelo Clube de Portugal no fim da sexta-feira. Ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa. A diretoria vascaína esperava uma sinalização positiva por parte do Braga para dar o negócio como fechado. Então, se a gente for parar para analisar todas as informações, né, você pode acompanhar até nos vídeos anteriormente, que nós trouxemos aqui detalhes, casa com toda essa informação. O Vasco estava esperando detalhes, né, para fechar, até em virtude da janela de hoje de Portugal, que fecha para a entrada de jogadores, não para a saída. A janela hoje em Portugal fecha para a entrada. O Braga até estava ali buscando um jogador para assumir a posição do Bruma. Mas, se a gente for parar para pensar, hoje o futebol gira muito em torno da questão financeira, do interesse, é capitalista, não tem jeito. Mas dentro dessa situação, até a proposta do Vasco não era ruim. Vou trazer o detalhe para você. O Vasco entende que o fracasso da negociação não se deu por questões financeiras. A direção propôs pagar 6 milhões de euros, aproximadamente 35,1 milhões em reais, pela aquisição do Bruma. E a negociação incluía metas coletivas e individuais que podiam subir esse valor, como classificação para a Libertadores, título nacional, Brasileirão ou Copa do Brasil, jogos como titular e participação em gols do atacante. O fato é que a situação acabou não dando certo e agora o Vasco vai ter que ir em busca de outras opções. Tem jogador sendo oferecido, tem até um jogador do Talheres, né, que foi oferecido, segundo informações nossos amigos na torcida vascaínos, o Frederico Girotti, que foi oferecido ao Vasco. O Vasco também tem interesse no Lloyd Augusto, né, em relação a ser um ponta que vai chegar para compor elenco, mas a prioridade do Vasco nesse momento é a contratação de um jogador que chega para ser titular. E com isso você tem que colocar grana na mesa, você tem que ir ali ser criativo nas propostas, você tem que agir de uma forma com um scout, com um olhar clínico. E o Bruma era um bom jogador, o Brian Rodrigues era um bom jogador. Eu acho que o Vasco tem que mirar em jogadores nesse porte, nesse nível, e agir rápido, fechar rápido, para que não venha acontecer como essa situação do Benfica. Bom, a gente vai estar aqui de olho, galera, a qualquer momento para trazer para você mais detalhes em relação ao mercado da bola, sobre alguma atualização, sobre um novo nome para trazer para você a qualquer momento. Fique ligado. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. Lembrando que essa semana o Vasco agora se prepara para o clássico contra o Fluminense no estádio Mané Garrincha. O técnico Fábio Carilli já prepara essa equipe. Ontem foi folga dos jogadores, hoje retorna aos treinamentos. O Vasco que vai a Brasília, já está acontecendo um grande movimento para receber os torcedores, né, realizado pelo marketing Cruz Maltino, e a gente tem esse clássico muito importante, o desafio que o Vasco tem pela frente, apesar do Fluminense estar vivendo um momento ali também de altos e baixos ainda, né, não se encontrou nesse início de temporada, né, veio de um empate nesse final de semana semelhante ao Vasco. O detalhe é
que sexta-feira também teremos o sorteio da Copa do Brasil, da primeira fase. Você vai acompanhar aqui todos os detalhes no BTB Esportes. Galera, obrigado você que ficou até o final desse vídeo. Segunda-feira que já começou agitado, movimentado em virtude do mercado da bola. Peço que você compartilhe esse vídeo com o torcedor cruzmaltino. A gente até aguardou todos os detalhes da informação, tendo alguma mudança, tendo alguma reviravolta, uma boa notícia, é o que a gente espera nesse dia de hoje. A gente vai trazer para você aqui no BTB Esportes, tá bom? Um abraço.